Então vamos lá? Nós estávamos falando de cálculo de limite de funções de duas variáveis. A ideia é a gente descobrir para onde que a imagem vai, para onde que o z vai, na medida que você chega perto do ponto. Aqui, por exemplo, você vai chegar perto do ponto 1, 1. Só que no ponto 1, 1, ao contrário daqueles que nós fizemos no nosso último encontro, no ponto 1, 1 a função não é contínua. Aquelas situações anteriores lá, meu trabalho era reconhecer que as funções eram contínuas naquele ponto, e em sendo contínua, para eu calcular o limite, bastava substituir o x e o y. Se aqui eu fosse calcular o limite para o ponto 2, 1, aí você ia simplesmente falar o seguinte, olha, isso aqui é um quociente de funções contínuas. E no denominador, no ponto 2, 1, ele não anula. Então, o limite no ponto é igual à imagem do ponto, que é a definição de função contínua, né? Só que aqui, quando eu venho para esse ponto 1, 1, eu estou falando de uma função contínua. Desculpa, eu estou falando de um ponto de descontinuidade. Porque no ponto 1, 1, o denominador anula. Mas, por sorte, o numerador também anula. E quando você tem algo anulando em cima e embaixo, é uma situação onde esse problema pode ser removido com você cancelando o fator que está produzindo esse zero em cima e o zero embaixo. Então, nesse caso aqui, entenda bem o que está acontecendo. Ó. Você tem aqui o domínio fica dentro do R2, né? Aqui tem o eixo X e aqui tem o eixo Y. Essa função, ela é uma função contínua, exceto nos pontos onde o denominador se anula. Então, ela não é contínua nos pontos onde x menos y é igual a zero. Bom, onde x menos y é igual a zero é quando y é igual a x. Então, se o y for igual a x, o denominador anula. Por isso que ele pediu aqui, ó, que o x tem que ser diferente de y. X diferente de y, se você olhar aqui no plano, no domínio, né? O y igual a x seria isso aqui. Quando você quer dizer que os pontos dessa fronteira aqui não pertencem ao conjunto, aí você diz o seguinte, você coloca ele pontilhado. E o meu ponto 1, 1 é esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é o meu ponto aqui, x igual a 1, e aqui y igual a 1. E a ideia é a gente se aproximar desse ponto. Aí ele está colocando só uma restrição aqui, o seguinte, que diz que você vai se aproximar, mas você não pode se aproximar usando os pontos onde o x é igual a y. Ou seja, não pode caminhar em cima dessa reta pontilhada. Você pode chegar de qualquer jeito aqui, ó, desde que você não esteja usando pontos aqui da reta, dessa reta y igual a x. Pode ser até pulando aqui, ó, mas desde que você não pegue pontos dessa reta. E aí o que eu quero descobrir é para onde é que essa imagem vai. Nesse caso aqui, como dá zero em cima e embaixo, a estratégia é aquela mesma que a gente usa lá no primeiro cálculo, de cancelar a indeterminação. Então, para isso, a gente tenta normalmente fatorar a expressão, transformar a expressão em um produto. E no caso aqui vai ficar assim, ó, limite quando x, y vai para o ponto 1, 1, usando pontos onde x não é igual ao y. E aí você fatora, você transforma isso aqui em uma multiplicação. Isso aqui é uma diferença de dois quadrados. A forma fatorada é x mais y multiplicado por x menos y. E aqui embaixo continua x menos y. E aí você observa que agora o mesmo fator que tem lá em cima apareceu aqui embaixo também. Isso é muito bom, porque eu posso cancelar esses fatores. Posso cancelar porque eles são diferentes de zero. Você não pode cancelar zeros. Mas nesse caso, como aqui falou que o x é diferente de y, então isso aqui pode ser o mais próximo de zero que você imaginar, mas ele é diferente de zero. Então eu posso cancelar esse termo aqui e esse aqui. E aí eu vou passar a ficar com esse limite aqui apenas, ó. Limite quando o meu par x, y se aproxima do ponto 1, 1, usando pontos onde o x é diferente de y, de apenas isso aqui, x mais y. Aí o que você tem que fazer aqui agora? Agora é como nós estávamos na aula passada. Você tem que olhar para essa função aqui e falar, olha, essa função aqui é soma de duas funções contínuas, então ela é contínua. E como ela é contínua, o limite no ponto é igual à imagem do ponto. É só trocar o x por 1
e trocar o y por 1, que você vai encontrar 2. Então, o valor do limite é 2. Então, quanto mais perto eu chegar desse pontinho preto aqui, usando esses caminhos vermelhos aqui, mais perto desse pontinho implica que a imagem está mais perto do 2. A tendência é essa, é ficar cada vez mais perto do 2. Ok? Então essa aí é uma situação. Professor, Oi. quando o senhor fala que a imagem vai estar perto do 2, mas na imagem de algum tipo seria 1, tipo x vale 1, a imagem vale 1 e y, ou a imagem está falando em z? É o z. É o z. Ah, então quanto mais perto eu chegar ali do ponto... Quanto mais perto você chegar do para-ordenado 1, o z está cada vez mais perto de 2. Entendeu? E veja que o 2 não é evidente aqui. Se você olha para cá, você tem um 0 dividido por 0 em cima do ponto 1. Por isso é ponto de descontinuidade. Embora seja ponto de descontinuidade, o limite existe. Quando eu chego perto desse pontinho aqui, a imagem fica cada vez mais perto de 2.